Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Fernanda de Moraes e eu estou aqui com o Caio Cirino, autor de uma coisa chamada Eu, livro recém-saído do forno, e a gente teve essa ideia de fazer esse momento aqui, de se encontrar para conversar no lugar em que, de alguma forma, foi fonte de inspiração para o Caio durante todo esse tempo de produção, de criação, e é um prazer conhecer a Biblioteca Municipal. Eu ainda não tinha vindo aqui, vocês vão ver algumas imagens rolando durante o vídeo, e é isso. Caio, quer falar um pouquinho de você? Pois bem, aqui a Biblioteca Municipal é uma casa para mim. Eu frequento desde os 17 anos. Aqui eu conheci Augusto dos Anjos, figura primordial na inspiração para o livro. E hoje, aos 48 anos, eu continuo mantendo essa casa como lugar onde eu posso estabelecer esses encontros já temporais com diversos autores, sobretudo da literatura brasileira. É isso. Muito obrigada, Caio. Pela oportunidade também, né, de conversar comigo, de da gente ter esse momento aqui. A gente já passou, vocês não viram, mas a gente já passou pela biblioteca toda, a gente já viu um monte de coisa. E agora eu vou fazer umas perguntas para vocês entenderem um pouco mais sobre uma coisa chamada Eu, um pouco do Caio, né, e para a gente imergir nessa leitura de uma forma em que a gente entenda também o contexto da escrita e da forma que ela tomou ao longo desses anos. A primeira pergunta, Caio, é: quando nasce a sua história com a escrita? As minhas lembranças, elas remontam desde os 13, 14 anos, Fernanda. Eu, eu sempre li alguma coisa ou outra, né, nas escolas de infantil e de ensino fundamental, mas eu comecei a escrever quando eu senti necessidade de pôr para fora sentimentos que precisavam sair. Eu não tinha assim a certeza de que aquilo precisava sair, eles simplesmente saíam. Então saíam geralmente em forma de versos. Minhas lembranças remontam a essa época dos 13 anos de idade. A partir dali. Bem bacana. Acho que uma das primeiras poesias do livro é justamente nesse comecinho. Acho que você tinha uns 17 anos, não é isso? Exatamente. O primeiro poema que lá abre o livro, uma coisa chamada Eu, ele remonta aos 17 anos de idade, exatamente isso. Quando eu fui morar em Salvador para fazer faculdade, os perrengues me levaram à escrita, né? Eu precisava expressar aquelas angústias. Então abre ali com 17 anos. É exatamente isso. Muito bacana. Então, Caio, a gente pode dizer que o seu processo de escrita é também um processo de cura? Sim, eu acho que sim. Esse livro versa muito sobre isso, sobre a possibilidade de escrever como uma forma da gente colocar as emoções para fora, porque essas emoções represadas, elas são como raivas, são como ressentimentos, são como medos mal resolvidos, e se a gente fica represando, meio que a gente se autodestrói, se aniquila e deixa de expressar essas sensibilidades que são tão importantes para, inclusive, para nossa saúde mental, para nossa relação com a vida, que nos desafia tanto, e para nossa relação com o mundo. Escrever é uma forma de expressão, sim, de colocar para fora, de encontrar um caminho de autoconhecimento e, por que não dizer, né, vamos ser ambiciosos, de cura dos nossos males. Eu achei interessante você falar dessa sensação de cura como uma ambição, porque de fato se sentir curado é muito difícil, né? Ainda mais em épocas de ansiedade, de depressão que a gente tem vivido e nesses tempos assim tão tecnológicos e tão pouco analógicos como a gente tinha falado ali há pouco, não é mesmo? Exatamente, é uma ambição falar de cura, num mundo em que também nos exige muito, nos exige sobretudo e principalmente na nossa relação com o tempo, uma relação sempre apressada, né? Uma relação em que tem até um teórico que ele vai dizer que nós vivemos tempos de intensificação da vida nervosa. O Georg Simmel, ele fala sobre isso. E nisso, nós humanos não estamos preparados para tantas exigências, tantas obediências ao horário, tanta produtividade e produtividade que muitas vezes, uma exigência de tempo que muitas vezes mutila o nosso tempo de dormir, o nosso tempo de acordar, o nosso tempo de nos relacionar com a vida, com as pessoas, com a própria alimentação, né? Então, é uma ambição, sim, falar de cura no mundo moderno, mas uma boa ambição, e acho que necessário que seja discutida em todo qualquer momento e lugar. Perfeito. Prosa e poesia. Como você encontrou, Caio, esse caminho no livro?
quem já leu, quem ainda vai ler, vai ter essa sensação, né? O Caio vai intercalando a prosa e a poesia, a prosa e a poesia. E eu achei, assim, fantástica. E como é que você encontrou esse caminho? Conta um pouquinho pra gente. Fernanda, então assim, né? Quando a gente pega um livro, quem tem a experiência da leitura vai lendo e vai se comunicando com o que está escrito. Então, toda vez que eu li um livro de poesia, eu ficava num diálogo imaginário com o autor. Eu falo, nossa, você sentiu isso? Que vontade de estar perto de você para conversar sobre essas coisas. E eu estou falando aqui sobre os poetas a que eu me refiro no livro. Sim. Poetas, muitos deles que já morreram, né? Uhum. Então, eu tinha vontade, assim, pô, esse cara, Cecília Meirelles, por que que essa moça não aparece aqui agora para conversar comigo? Por que que o Augusto dos Anjos não aparece aqui agora para conversar comigo? É esse diálogo imaginário que eu consigo colocar para fora no livro. Se antes ficava no nível da imaginação, quando eu consigo publicar o livro, escrever o livro, aí eu falo, pô, coloquei esses diálogos para fora. E como foram importantes esses diálogos. Daí, essa oscilação, né, essa comunhão entre prosa e poesia, porque eu dialogo com o autor e sinto necessidade de escrever meus próprios versos. Sim. Numa necessidade de compor a mim mesmo enquanto pessoa, diferente daqueles que eu estou lendo e mais próximo do meu eu. Acho que a ideia é essa. Nossa. Eu juro que quando eu pensei nessa pergunta, eu não imaginava uma resposta tão profunda. Foi profunda, foi? Foi bastante Foi, meu profunda. Deus do céu. Então, é Porra, isso. mas eu preciso dizer o seguinte, eu não sou esses inteligentão todo não, eu só me esforço um bocado, viu? Mas normalmente a profundidade está bem longe dessa postura, essa tentativa estética de ser um intelectual. Ai, que Eu não sei se bom. você concorda Eu comigo. concordo, porque eu não sou mesmo, não. Muitas vezes a profundidade está até na simplicidade da fala, do Perfeito, verso, da escrita e no perfeito. modo como a gente se comporta nesse mundo, né? É isso mesmo. Então, eu percebo assim que em uma coisa chamada eu, você conta um período da sua vida, conta um momento, né, em que você está passando e que vem de muito longe, né? Como eu consegui perceber, você tinha 17 anos, né, nessa primeira poesia que você coloca aqui, mas em que ponto você acredita assim que a sua vida está e se a gente pode esperar mais, né, de além de uma coisa chamada eu, né? O que que você espera? O que que você pensa para sua vida hoje? Em que momento da sua vida você acredita que você se encontra? Você vai umas perguntas boas, né? E não quero respostas profundas. Não quero, não. Faz pergunta difícil, menina. Em que ponto da vida eu estou, né? Eu acho que eu. Vou até brincar com isso, né? Eu acho que eu tô tão perdido quanto eu tinha 17, 18 anos. Que bom, cara, que bom. Não me deixe só. Não tenho grandes certezas, não. Existe a maturidade, que é a maturidade orgânica e biológica, que faz parte do processo de envelhecimento da gente, e de por ter passado por tantos percalços, experiências positivas e negativas, que isso funciona como um acúmulo de informação. Neste momento da vida, eu estou feliz, estou ótimo, eu estou com o vigor de um menino de 17, 18 anos e com a maturidade de um homem de 48 anos que está buscando formas de expressão e uma fórmula, se é que a gente pode dizer assim, uma estratégia de fazer da vida algo bonito, algo belo, algo bom e que principalmente que seja bom não do ponto de vista egoísta, né? É claro que a gente faz as coisas também pensando na gente, mas sobretudo pensando naqueles que têm necessidade de literatura, Sim. né? De informação, desse acúmulo de experiência. Tem um escritor que ele vai dizer o seguinte: todo homem quando morre uma biblioteca, né? Acho que nós todos somos uma biblioteca e temos muito a compartilhar uns com os outros no sentido de o que você tem a me dizer, o que eu tenho a te dizer. Sim. E o que dessa experiência comunicativa pode trazer para nós um alívio, uma síntese, um respiro, né? Uma vida mais tranquila e mais suave. Acho que é isso. É muito bom. É muito bom não saber onde se está. Né? Ao contrário do que a sociedade exige da gente, né? De que a gente tenha uma profissão, que a gente saiba para onde a gente está indo, essa coisa que nasce na infância, do que você quer ser quando crescer, e que de fato acaba destruindo em alguns momentos, né? Os sonhos, as percepções, as vontades, os desejos de seguir para onde a gente quer ir, e não saber para onde quer ir, que eu acho que está a verdadeira essência e essa profundidade que a gente estava falando antes, que não tem nada a ver com o intelecto puramente, né? Muito embora você seja muito inteligente.
Obrigado. Quem lê o livro vai ter essa sensação, porque o Caio ele usa muitas referências, né? Ele vai de Clarice a Cecília Meirelles, ele pega lá o Thoreau, ele traz Augusto dos Anjos, então assim, ele vai dar uma pincelada, ele passeia por diversos anos, diversos séculos, e isso é muito produtivo e dá para a gente perceber, né, que foi um trabalho mesmo de pesquisa. Acho que não poderíamos estar num lugar melhor senão na biblioteca. É isso mesmo, Fê. É isso, é um diálogo, né, atemporal, com diversos autores de diversas épocas, e é uma forma da gente se comunicar com a condição humana em diversos tempos e trazer para nós esse ar tão necessário, né, e ao mesmo tempo uma possibilidade de reconexão com a nossa natureza e com a própria natureza. O mundo moderno também nos afasta muito do mato, dos bichos, das coisas que fazem a gente se alimentar bem, respirar bem, viver emocionalmente bem, que é a própria simplicidade a qual você se refere aí. Esse livro também eu preciso dizer, acho isso fundamental. É uma forma de apresentar às novas gerações e a quem não conhece um pouco da literatura brasileira, um pouco da nossa poesia luso-brasileira. Também cito Fernando Pessoa e a Clobela Espanca, né? Mas a maior parte dos poetas que dialogam comigo nesse livro são brasileiros e brasileiras, então acho isso fundamental para essa geração que está vindo aí, que precisa lidar bem, sobretudo, e sempre, como eu falei aqui, como falamos aqui, Fê, tão caro a gente essa discussão no mundo moderno, com a saúde mental, né, que reverbera nas nossas relações sociais, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações de classe, nas nossas relações econômicas, enfim, reverbera em todo o universo que nos circunda. E eu acho importante que as pessoas tenham contato com a experiência desses que nos antecederam e que pavimentaram o nosso caminho. Acho fundamental isso. Eu acho pavimentação uma palavra bastante orgânica. Exato. Não vou dizer que é a derradeira pergunta, mas uma das derradeiras perguntas eu quero saber o que separa Caio dessa coisa chamada eu. Há um divisor, né? Eu falo isso e eu pergunto isso porque eu tenho pensado muito sobre as questões do corpo, como a gente pensa o corpo separado de quem nós somos. Não é verdade? É isso mesmo. Né? A gente pensa assim, o corpo naquela distância, como se fosse algo que a gente pudesse controlar, chamar e levar para onde a gente quer. E, ao mesmo tempo, a gente acaba cuidando muito do corpo, algumas pessoas, e esquecendo muito daquilo que preenche esse corpo, né? Daquilo que preenche essa coisa chamada eu, que você apresenta um pouco para a gente no livro, mas que a gente sabe que, de fato, não está tudo ali, né? Então, eu sei que não tem como responder essa pergunta de uma forma integral, mas coisas que separam o Caio, esse Caio que ninguém acessa, porque tem um Caio aí que ninguém acessa, que eu sei, dessa coisa chamada eu. Mais uma pergunta desafiadora, né? Inteligentíssima, por sinal. Por que desafiadora? E o Caio, ele é esse indivíduo, esse persona, que cumpre as suas funções sociais diárias, de filho, de amigo, de pai, de professor, e que muito ocupado, muitas vezes não se dá conta de que andava adoecido. Uma coisa chamada eu é o diálogo do Caio com esse que eu projeto para um outro lugar melhor. Uma coisa chamada eu é mais inteligente, é mais ousada, é mais aventureira, e ela está em busca de resgatar esse Caio que esqueceu que teve 16, 17, 18 anos e que sonhou. Sonhou com grandes amores, sonhou com um lindo país chamado Brasil, que me ocorreu Renato Russo, o Brasil é o país do futuro, que sonhou com crianças felizes, com a natureza bem tratada e que de repente no processo foi sendo mutilado. O Caio é esse indivíduo ocupado, adoecido, ansioso, deprimido, com pânico, né? E que precisou estabelecer contato com uma coisa chamada eu para dialogar no sentido de buscar o caminho de viver melhor com ele mesmo poeticamente. Eu acho que é isso. O que dizer depois disso? É isso, o cara me deixa sem palavras. E olha que é difícil, viu? Eu sou uma pessoa que eu não fico sem palavras, sem ter o que dizer. Eu sempre tenho muitas respostas, mas eu sinto que
essa verdade, sabe? Eu tive muita alegria em conhecer o livro do Caio, foi um prazer ler o livro do Caio, e eu recomendo muito que vocês também tenham esse encontro e de repente tenham um encontro consigo mesmos, né? É importante. Esse encontro que o Caio tem, que ele nos convida a ter, né? Um encontro parcial aí com ele é também uma forma de fazer com que a gente tente se encontrar de alguma forma, também pela escrita, pela leitura, pelos encontros analógicos, afetuosos, pelas visitas em bibliotecas, pelos passeios em jardim, pelas brincadeiras com os nossos animais. E, de fato, essa foi a derradeira pergunta. Eu só quero mesmo agradecer ao Caio, né, pela bondade, pela generosidade de ter me concedido aqui esses minutinhos do tempo dele para a gente conversar um pouco sobre uma coisa chamada Eu. E é isso, se vocês quiserem adquirir o livro, eu vou deixar o Caio fazer o jabá dele. É isso. Eu agradeço, Fê, viu, esse carinho, esse papo literário que a gente está tendo há alguns dias, essa sua doação tão verdadeira e tão densa, tão importante para mim. Te agradeço de coração. Quem quiser acessar o livro, Uma Coisa Chamada Eu, está aqui, feito com esmero, com muita polidez, com as ilustrações da Cris Lemos, preciso dizer isso, né? Com a diagramação do Tiago Suíten e a editoração do Charles Ribeiro Quirino. É só entrar em contato via Instagram, Caio Aguiar Cirino. Lá na bio tem o WhatsApp e a gente pode negociar. Esse vídeo aqui também vai estar no link da descrição, né? Vocês podem lá acessar o link do Caio. Também já tem um outro vídeo aqui do janeiro, eu falando das minhas leituras, de tudo que foi produzido em janeiro. E lá também já tem o contato do Caio lá no Instagram, né? A conta dele lá para vocês acessarem, dar uma olhadinha na resenha que eu fiz e também para adquirir o livro do Caio. E é isso, é um prazer estar aqui, né, com o Caio, e até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau.